tema de hoje aqui vai ser sobre as profecias apocalípticas. Como eu botei aqui um estudo preliminar, porque eu recém estou começando esses estudos e assim como está eu estou apresentando, e está uma confusão ainda. Quanto mais a gente investiga sobre esse assunto, mais a gente encontra material. Eu comecei tentando entender uma profecia, de repente já estava com uma lista de 50, assim, e não vai terminar, porque hoje mesmo já fui encontrando várias outras. Mas é como se eu estivesse na frente de uma mesa aqui mostrando para vocês todo o material que eu estou estudando, para também pedir ajuda para vocês me ajudarem a investigar esses assuntos também. E, em primeiro lugar, é importante explicar que a apocalíptica não é necessariamente o fim do mundo. As pessoas pensam no Apocalipse como o fim do mundo, mas o Apocalipse é o livro, com esse nome que está na Bíblia, e Apocalipse significa revelação, revelações. Então é o livro das revelações, e isso aqui vai ser sobre profecias com revelações. Mas também estão vinculados ao fim dos tempos, porque o principal assunto que mais chama a atenção ali é o fim dos tempos ali no Apocalipse. Só que o livro ele tem 22 capítulos, e até o 20 só está falando de uma grande tribulação. Quando chega no 20, fala de... Então o Satanás foi acorrentado e vieram 1000 anos de paz. E é dali até o 22º tem mais uma confusão e termina o mundo, acaba o mundo, volta o Nosso Senhor. E termina a história humana. Então já pode passar para o próximo. Quando nós temos revelações através de profetas e profecias, aparições marianas e místicos, a igreja ela tem um método de avaliação para dizer se é seguro ou não é seguro para os fiéis terem aquela devoção e acreditarem naquilo ali. Então eu vou falar um pouco sobre isso para mostrar também que eu não estou extrapolando nada do que a igreja ensina. Aqui as normas elas foram dadas pela Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé. Elas são normas para proceder no discernimento de presumíveis aparições e revelações. Isso aqui é uma orientação para os bispos locais, em primeiro lugar. E ela já toma como pressuposto que surgiu primeiro uma devoção entre os fiéis. Então, não é porque os bispos e padres e o Papa aprovou que depois surge a devoção. Ao contrário, primeiro surge uma devoção e depois a igreja com autoridade diz essa devoção é segura ou essa devoção tem que terminar. Então, eu vou ler essa parte aqui só para chamar a atenção a alguns pontos. A fim de que a devoção suscitada entre os fiéis por acontecimentos deste tipo possa manifestar-se no respeito da plena comunhão com a igreja e dar frutos, dos quais a própria igreja possa discernir em seguida a verdadeira natureza dos acontecimentos, os padres julgaram que deviam promover em matéria o seguinte procedimento. Em primeiro lugar, julgar sobre o fato segundo os critérios positivos e negativos. No próximo slide eu vou falar sobre isso. Em seguida, se este exame chegar a uma conclusão favorável, permitir algumas manifestações públicas de culto ou de devoção, prosseguindo na vigilância sobre elas com grande prudência. E, finalmente, à luz do tempo transcorrido e da experiência, com especial relação à fecundidade dos frutos espirituais gerados pela nova devoção, expressar um juízo de verdade e sobrenaturalidade, se o caso exigir. Então, primeiro se analisa com critérios positivos e negativos aquele fato, depois, se for uma conclusão favorável, permitir algumas manifestações públicas. Então até ali as manifestações elas têm caráter privado, depois elas se tornam públicas, e depois, se o caso exigir, dá para fazer um juízo de verdade e sobrenaturalidade. Pode ir para o próximo. Os critérios positivos. Os critérios positivos eles são de caráter de certeza moral da probabilidade da existência do fato, se não é só um boato, se não é uma mentira. Então, está acontecendo aquele fato mesmo? E daí é uma investigação séria para ver se realmente tem gente ali dizendo que teve uma aparição, que as pessoas realmente viram aquilo ali, ou pelo menos elas acreditam que viram. Daí tem as circunstâncias particulares, que são relativas à existência e à natureza do fato, que seriam as qualidades pessoais das pessoas envolvidas. Se são pessoas honestas, se já tem história de passar a perna nos outros, se são trambiqueiros, se são criminosos, a retidão moral da pessoa. E também a docilidade dela com a igreja, com a autoridade. Se ela está confrontando todo mundo, ela já não está numa boa postura.
E se ela não tem uma boa postura, provavelmente ou ela está querendo enganar, ou ela não teve o fruto espiritual daquilo ali e não vai também ser uma boa devoção para as outras pessoas que imitarem ela depois. E no que diz respeito à revelação, a doutrina teológica e espiritual verdadeira isenta de erro. Se tiver alguma revelação com alguma coisa que for diferente da doutrina da igreja, já está descartada de imediato, porque pode ser simplesmente ou um engano, ou uma loucura, ou alguma heresia surgindo ali, ou até mesmo uma manifestação demoníaca para confundir as pessoas. E aqui a devoção sadia e frutos espirituais abundantes e constantes, né, que seria a conversão, testemunho de caridade, e tem que ser constante, não pode ser só naquele momento, tem que ter uma sequência depois. Por quê? Porque todas as aparições elas têm um caráter espiritual, não só para despertar nossa curiosidade sobre o fim do mundo, alguma coisa assim, mas para nos levar à oração. Se Nossa Senhora está aparecendo ou se algum santo está tendo alguma visão, é porque Deus quer levar as pessoas até Ele. Então, se não está tendo esses frutos, é porque aquela devoção, aquela ali não é saudável e provavelmente é mentirosa. Então, podemos ir para o próximo. Agora, os critérios negativos. O erro acerca do fato. Eu, nesse caso, eu acredito que pode ser erro no sentido de viram a imagem de Nossa Senhora chorando, mas depois descobriram que tinha uma goteira, alguma coisa assim. Não, isso aqui não é nada a ver do que estavam dizendo. Ou só a pessoa ouvia vozes, mas tinha alguém enganando ela. Então, se tem algum erro manifesto acerca do fato, tu já descarta de imediato. Erros doutrinais, que é aquilo que eu falei antes. Uma procura evidente de lucro. Se os videntes eles estão querendo enriquecer através daquilo ali, fazer um mercado, alguma coisa nesse sentido, já pode desconfiar também, ou até mesmo descartar. Mas ali nos erros doutrinais tem um todavia, que é a possibilidade de que o sujeito tenha acrescentado inconscientemente ou por falta de conhecimento alguma coisa ali nos comentários da visão e não botando atribuído as palavras não, eu vi Nossa Senhora falando aquilo. Então, se a pessoa afirma que Nossa Senhora falou aquilo ali está errado, tu descarta. Mas se Nossa Senhora falou alguma coisa e ele não lembra direito, ele acha que é isso ou aquilo, daí ele já pode ter ali um porém, porque pode ser um erro humano e não um erro da mensagem. E aqui, atos gravemente imorais realizados no momento ou por ocasião do fato. Então, se a pessoa teve a visão num momento de sabe, que estava roubando, matando, sei lá, alguma coisa assim, já pode ser alguma coisa que leve a suspeitar do caso. Mas também isso aqui daria para ter um porém, porque quando teve a primeira aparição de Nosso Senhor, que está ali, acho que no Ato dos Apóstolos, para São Paulo, São Paulo está perseguindo cristãos, não está? Então tem aqui um porém, né? Se a pessoa se converteu depois daquilo ali, pode até relevar isso nesse caso. Doenças psíquicas ou que façam alguma coisa que pode ter influenciado aquela visão de uma forma natural. E aqui o texto, eu só peguei umas partes para mostrar, mas ele também fala o seguinte, que há que observar que esses critérios positivos e negativos são indicativos e não taxativos, e devem ser aplicados de modo cumulativo com sua convergência recíproca. Então, pode ser alguns e um outro eles vão debater sobre esse outro que não tem muita certeza, e são sempre indicativos, nunca vai ser um ponto final. Pode ir para o próximo. Autoridades competentes para intervir. Primeiro é o ordinário do lugar, o bispo local. Depois ele pode passar para o nacional, se for uma coisa que estiver ganhando bastante proporções, ou se ele não estiver conseguindo resolver sozinho. E a Sé Apostólica pode intervir, quer a pedido do próprio ordinário, quer de um grupo qualificado de fiéis. Então, significa que os fiéis eles podem questionar o bispo e pedir para o Santa Sé resolver o caso. Então, se a gente vai estudar esse assunto sozinhos, entre nós não estamos fazendo nada que a igreja já não previu e já não permite. Não é uma coisa que só vai ser investigada pela Santa Sé. Não, a Santa Sé vai investigar se um grupo qualificado de fiéis pedir essa intervenção. E compete à Sagrada Congregação julgar e aprovar o modo de proceder do ordinário e, se julgar possível e conveniente, proceder a um novo exame do fato. Então pode ser um exame distinto daquele realizado pelo bispo. Ou a Santa Sé pode fazer um novo, começar do zero e ignorar tudo que foi feito. Então isso aqui não é magistério da igreja, o resultado dessas investigações não é magistério da igreja, não estou dando uma aula de catequese, é só uma investigação preliminar. Agora podemos começar.
Tá, aqui vai precisar da zoom, mas não precisa da zoom porque eu não vou citar, quer dizer, não precisa ficar plenamente legível porque eu não vou citar um por um. Essa daqui é uma lista simples que eu peguei da Wikipédia, que tinha uma lista de 84 aparições, então a ideia aqui é mostrar a quantidade de aparições que teve de secção das aparições de Nossa Senhora. Começa lá no ano 40, depois tem uma nos anos, no ano 352, depois já vem no ano 1000, 1200. Depois aqui em 1400 começa a aumentar a frequência, 1600, 1700. 1800 começa a ter bastante já. Acho que de 1800 em diante já começa a ter mensagens mais relevantes. Pode já afastar aí para a tela seguinte. Ai. E aqui também a sequência daquela lista. Mas essa aqui é uma lista de 84 aparições que estão ali na Wikipédia em português. Em inglês tem mais um monte de uma outra organização. E segundo o site do Miracle Hunter, tem 2.000 só nos últimos 500 anos. Tá bom? Ó, de 1900 em diante. E começa a frequência a ficar muito mais alta. Porque aumentou a comunicação, ficou mais fácil o registro também, né? E a população mundial, né? Sim. Segundo o site do Miracle Hunter, que é um que faz esse tipo de investigações, esse aqui mesmo, foram 16 aparições aprovadas pelo Vaticano. Essas aqui são as aprovadas pelo Vaticano. São 308 aparições atribuídas a santos ou beatos. E apenas 7 papas ao longo da história testemunharam aparições de Nossa Senhora, que foi o Papa Libérios, em 356, João I, que é santo, 526, Honórios III, de 1227, a morte dele, Honórios IV, que morreu em 1287, Celestino V, que morreu em 1296, de João 22, que morreu em 1334, e Calixto III, que morreu em 1458. Então há mais de 500 anos não tem a aparição de Nossa Senhora para nenhum papa. Essas aí são as mais conhecidas também. Pode já ir para o seguinte. São 6 aparições com ampla veneração litúrgica aprovadas pela Santa Sé, que tem inclusive a data da festa, que seriam a Nossa Senhora de Guadalupe, Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, né? Se é isso que tem escrito. Trocou. Trocou. Essa aqui. Medalha Milagrosa. La Salete. Senhora das Graças. De perto fica mais difícil de ler. Lourdes. Que é Imaculada Conceição. Nossa Senhora. Acho que apertou. Acho que o que aconteceu foi apertar CTRL pro lado, né? Aperta CTRL pra cima e vira de novo pra cima. Ou a gente vira aqui também. Ih, travou. Não, tudo bem. Pode fechar e abrir de novo que eu botei ali na área de trabalho. Vai ter uma aparição. Uma desaparição. Uma desaparição. É uma desaparição agora. Desde 1900 foram 9 aparições com aprovação, 832 aparições sem aprovação, que podem ser divididas entre 605 sem decisões, 116 com decisões negativas, e as demais cada uma tem a sua particularidade, assim, aprovado uma coisa, mas a outra coisa ainda está em investigação. E das avaliações negativas, algumas não tiveram nenhuma investigação. O bispo simplesmente olhou assim, não gosto, não quero, não pode ter essa... Mas, aliás, isso é um fenômeno bem comum, né? Das aparições dos bispos locais, padres locais, não querem que a devoção... seguimento, tentar até... ou às vezes é muito óbvio que é falso também. Mas eu digo até... Pode ser. Mas tem muitos que simplesmente, como é uma mensagem muito pesada, o bispo fala, não é verdade isso. Não, sim. É o terceiro segredo. Isso daí também acontece por causa de canonização. Então, às vezes os bispos... Sim. Às vezes os bispos veem que logo é falso. Os santos são muito perseguidos, né? E Nosso Senhor sempre deixou bem claro que as pessoas iam ser perseguidas em nome dele. Então, se aparece se vem uma revelação para um santo, o santo já é perseguido, a revelação também vai ser perseguida, né? Qual que é essa da Nossa Senhora de Knock, na Irlanda?
Pois é, eu não me lembro dos detalhes dessa. Porque essa aqui eu não peguei ela em detalhes pra mostrar depois. Mas essa é a única que eu não sei dessas 6. Mas é parecida com as outras também, as mensagens. Tá bom. São 13 aparições aprovadas pelo ordinário local, Tá, segundo o site, segundo a Wikipédia, né? tá. Tu vai ver cada um dos investigadores tem um número diferente, então isso aqui também é uma confusão. Isso aqui é só o que eu peguei da Wikipédia mesmo. Pode ir pro próximo. 12 juízos positivos relacionados, ou seja, a devoção é boa, mas não sabemos ainda se tem caso sobrenatural. Isso aqui é aquela que tem uns poréns ainda. 12 juízos positivos. Essa daí também existe para canonização, que a devoção é aprovada, o culto não. É isso? Ali no canto tem os casos, ó, a aprovação do milagre associado àquela aparição, aprovação de uma veneração pública. Outra aqui mais para baixo, acho que tinha. Porque é tipo o Monte Carmelo e o Nossa Senhora do Pilar ali que tá nessa lista. Daqui também tem algumas que são tão antigas que são aprovadas pela tradição. Pilar foi A última qualquer. 40. E a aprovação de peregrinação em Medjugorje. E onde que tá? Tem algum... Ela está. Pode ir pro próximo já. Ele viu. Eu vi isso, estava lá no... Pelo menos tinha uma dessas, com uma veneração intensa, nos coptas. Não, tu tá Não, confundindo. essa é outra. Você tá falando... Tá, mas é outra, ela estava no Pilar também. Tá, mas é do. É outro Pilar caso. é Espanha. A Nossa Senhora do Pilar tá em cima do pilar, essa aí tá dentro. Tá, mas Essa daí tá na pedra. Essa daí tá em cima do. não, essa tá dentro da pedra. 2 casos de juízos neutros também, que chegaram à conclusão, nós não sabemos, é melhor esperar acontecer alguma coisa de novo e agora a gente não tem nenhuma resposta. Que é o caso de Garabandal e de Nossa Senhora da América também. E um caso só tá lá na lista da Wikipédia de juízo negativo, mas segundo o Miracle Hunter tem um número bem maior. A gente pode ver agora. Assim, casos no Brasil são muito mais do que a gente pensa, mas também tem uns aí que já tiveram uma decisão negativa ali. Ó, tem o de Simbres, esse daqui que eu nem não lembro qual que era. Qual? Tem vários aqui que eu não conheço também. Mas tem um ali que foi decisão negativa, outro com decisão negativa. De Erechim. Tem o de Itatiba ali. O de Erechim não tá aqui. Ué? Pois é uma que não o Mas cara do foi investigado? Miracle Hunter não botou. A de Erechim? Tem até a procissão. A de Erechim, eu acho que só pelo bispo local e ele foi contra, assim, mas mesmo assim ele deixou fazerem um santuário. Tá. Tem pra ir pro próximo. Esse aqui é um infográfico feito pela National Geographic sobre os 2.000 casos que estão no Miracle Hunter. Segundo a matéria, dizia que eram 2.000 casos desde o ano 40, mas segundo o site, que se eu bem me lembro, eram 2.000 casos dos últimos 500 anos. E aqui eles marcaram com pontinhos quais foram os casos, agora acho que não dá, só se der um zoom dá para ler o que está escrito ali, que foram os casos reconhecidos pelo Vaticano, aprovados pelo bispo local, com a aparição de Nossa Senhora, alguém que seria canonizado posteriormente. Tem os casos que são apenas expressões de fé, alguma coisa de tradição. To future também sand? Alguém que depois foi Alguém foi santo depois. Virou santo depois. Ou ainda não virou? Ainda não. Será um santo. Isso aqui tá como tava lá, só copiei e colei, né? Tá em processo. E essa parte Porque ele já virou, mas ele, na hora da aparição ele não era santo, ele ficou santo depois. Não, eu acho que seria posterior canonização, acho que só se expressaram mal. Botaram futuro santo, mas deveria ser futura canonização. Acho que foi isso. Agora o próximo slide vai ser só um zoom na Europa, pra mostrar a quantidade que tem ali. Estão ligando aqui. Tem que dar todo o zoom fora para poder andar para a próxima tela. E esse aqui é o da Europa. A Itália era Mas é na França. A França e Itália parece que, pelo menos de memória, é o que eu mais vi coisa. a Europa e depois os Estados Unidos, né? Assim, e também tem vários tipos de julgamentos diferentes que são confusos, assim,
algumas determinam que não tem nenhum caráter sobrenatural e outras que não determinaram caráter sobrenatural. Algumas elas falam assim, não encontramos nada de sobrenatural, e outras assim, nós constatamos que não é sobrenatural. Então são coisas diferentes também. Mas é a linha de Fátima, Lourdes e Salete. Não. Tá, pode ir pro próximo. Aqui seria uma linha do tempo. Se der zoom vai dar pra ver melhor aqui, mas eu acho que é 1500 e pouco. 1530. É, isso. Então, é sempre uma frequência parecida. Daí quando chega nos últimos 2 séculos, dá um upgrade. Pra cá, o último século, fica bastante caso. Ali nas vésperas do Vaticano II teve bastante. Mas também é a época que aumenta a comunicação de massas, né? Tá, daqui para o próximo. Tá, e agora uma seleção de místicos. Eu só peguei os místicos que tinham estigmas no século XIX, 1800. Só porque eu fiquei impressionado que nessa tabela aqui, todos eles têm visões. Todos os estigmatas, todos os chagados do século XIX, que estavam na lista ali do Miracle Hunter, têm profecias apocalípticas. Então, todos esses aqui vão aparecer depois, enquanto eu estiver citando as profecias. Agora já podemos começar. Pode ir para o próximo. Agora as mensagens dessas aparições. Eu selecionei 3 ou 4 só para dar uma introdução, porque depois eu vou falar dos temas e não dos casos em específico. Esse caso aqui é de 1454, da irmã Filipina de Storge, que é filha do príncipe Felipe II de Savoia-Caia. E acho que eu vou ter que me aproximar mais para ler aqui. Ela fala, esse primeiro parágrafo é de alguém falando sobre a mensagem dela, e isso daqui é as palavras dela mesmo. Fala sobre futuros eventos prósperos e funestos para a casa de Saboia, até um tempo não preciso de terríveis guerras, de um certo monstro do Oriente, tribulação para a humanidade, que seria morto pela Senhora do Rosário de Fátima, se todos os homens a tiverem invocado com grande penitência. Então, 470 anos antes de Nossa Senhora aparecer em Fátima, já tinha uma profecia de que viria uma vitória de Nossa Senhora de Fátima. Mas não tem já referente a Fátima? Não, na verdade, daí é o segundo parágrafo que explica. Na própria mensagem dela, ela disse Fátima. Isso. Essa princesa, ela tinha visões. Não, essa princesa não, essa irmã, filha do príncipe, ela tinha visões. E aqui explica melhor nas palavras dela. Na Lusitânia há uma igreja em uma região que se chama Fátima, edificada por Mafalda, antepassada de nossa santa fundadora Margarita de Savoia, e que uma estátua da Virgem Santíssima me tem falado de acontecimentos futuros muito graves pelos quais Satanás fará uma terrível guerra, mas perderá porque a Virgem Santíssima, Mãe de Deus e do Santíssimo Rosário de Fátima, mais forte do que qualquer exército formado em batalha, o vencerá para sempre. E aqui é o manuscrito. O manuscrito ele é de 1655, mas ele estava falando sobre aquele ano. Isso aqui era alguém falando assim, a princesa de cento e tantos anos atrás, assim, a filha do príncipe de cento e tantos anos atrás disse isso. Mesmo assim, antes de 1917. Exatamente. E essa daqui é de 1611, que é Nossa Senhora do Bom Sucesso, a Madre Mariana Francisca de Jesus Torres, em Quito, Equador. Essa mensagem aqui, Nossa Senhora apareceu e falou sobre o que aconteceria 400 anos depois, 500 anos depois. É que fala sobre uma guerra cruel, com injúrias, calúnias e vexames contra os cristãos, que o espírito cristão se deterioraria, que a luz da fé iria se extinguir. Você fala da maçonaria também, né? Fala. Até que houvesse uma corrupção quase total e geral dos costumes. O sagramento da ordem seria ridicularizado, oprimido e desprezado, que o demônio iria perseguir os ministros do Senhor, de todas as maneiras possíveis. Essa aqui fala muitos detalhes, inclusive, de outras coisas. Vai ter um presidente que vai morrer pela fé, coisas assim, e aconteceu isso O lá Gabriel mesmo. Garcia?
Fala da luxúria desenfreada que aconteceria daqui a alguns séculos. E que não vai ter mais quase inocência nas crianças, nem pudor nas mulheres. E que no momento supremo de necessidade da igreja, aqueles que deveriam falar ficarão em silêncio. Que delícia. Na falta de um prelado, de um pai que os guie com amor paternal, gentileza, força, sabedoria e prudência, muitos padres perderão o espírito, colocando suas almas em grande perigo, e isso marcará a chegada da minha hora. Portanto, clamai insistentemente sem cansar e chorai com lágrimas amargas na intimidade do vosso coração, implorando ao nosso Pai Celestial que Ele possa ter piedade de seus ministros e acabar com aqueles tempos agourentos, enviando a esta igreja o prelado que restaurará o espírito de seus sacerdotes. Santo Curadares, né? A previsão do nascimento. Dizem que isso que ela está dizendo é meio que prelúdio do nascimento de Santo Curadares, São João Maria Vianney. Mas não resolveu o caso ainda, então eu acho que ficou pior até depois, né? Eu acho que é por isso Mas que é a previsão do nascimento dele. Não foi para Madre Mariana Francisca Torres que teve um momento que as freiras fizeram uma rebelião dentro do convento e elas saíram? Não sei. E a imagem de Nossa Senhora que tinha na frente virou a cabeça. Não. E depois, não sei se era uma estátua. Não é à toa que ela morreu e decidiu voltar, né? A Mariana Francisca Jesus Torres. Diz que ela morreu e aí apareceu diante de Cristo e aí deu essa opção para ela. E aí ela voltou, ficou mais 10 anos, daí sofreu horrores. Eu acho que pelos foi. tempos futuros. E assim, eles serraram o pescoço da imagem para botar depois no lugar. O Padre Paulo Ricardo tem assim, não sei, aquelas coisas que faz serrar o pescoço da imagem para colocar ele direito, porque ele estava virado. Foi um dos eventos dentro Eu desse não conheço isso. Essa aparição é muito, muito interessante. Pode ir para o próximo. Nossa Senhora de La Salette, a gente já teve uma aula aqui que a Graça não deu. Também fala sobre uma grande crise que aconteceria no mundo. Deixa eu ver se eu copiei aqui, fica mais fácil de ler. Não. Então fala assim: o vigário de meu filho terá muito que sofrer, porque durante algum tempo a igreja será entregue a grandes perseguições. Será o tempo das trevas e a igreja passará por uma crise pavorosa. Que os dirigentes das comunidades religiosas estejam atentos em relação às pessoas que devem receber, aqui, porque o demônio usará toda a sua malícia para introduzir nas ordens religiosas pessoas entregues ao pecado, pois as desordens e o amor aos prazeres carnais estarão espalhados por toda a terra. Paris será queimada, Marsella será engolida. Várias grandes cidades serão abaladas e tragadas por tremores de terra. Crer-se-á que tudo estará perdido. Só se verão homicídios e se ouvirão apenas ruídos de armas e blasfêmias. Os justos sofrerão muito. Suas orações, sua penitência e suas lágrimas subirão até o céu, e todo o povo de Deus pedirá perdão e misericórdia, e pedirá minha ajuda e intercessão. Jesus Cristo, por um ato de sua justiça e de sua grande misericórdia em relação aos justos, ordenará a seus anjos que deem morte a todos os seus inimigos. De repente, os perseguidores da Igreja de Jesus Cristo e todos os homens entregues ao pecado perecerão, e a terra tornar-se-á como um deserto. Então será feita a paz, a reconciliação de Deus com os homens. Jesus Cristo será servido, adorado e glorificado. A caridade florescerá por toda parte. Pode ir para o próximo. Essa aqui de São João Bosco também. Também parece falar sobre o mesmo período. Esse aqui também é só um trecho, que fala assim: e de ti, ó Roma, o que será? Roma ingrata, Roma efeminada, Roma soberba. Acontecerão prevaricações entre os sábios e entre os ignorantes. O teu sangue e o sangue dos teus filhos os lavarão as manchas que tu produziste na lei do teu Deus. A guerra, a peste e a fome são os flagelos com que será espancada a soberba e a malícia dos homens. Essas coisas deverão inexoravelmente vir uma após a outra. As coisas sucederão muito devagar, porém a augusta Rainha do Céu está presente. O poder do Senhor está nas mãos dela, e ela dispersa como nuvens os inimigos dele. Reveste o venerando velho com todas as suas antigas roupagens. Acontecerá ainda um terrível furacão. A iniquidade será consumada, o pecado terá fim, e antes que transcorram 2 luas cheias no mês das flores, o arco-íris da paz aparecerá sobre a terra. O grande ministro verá a esposa do seu rei vestida em traje festivo. No mundo inteiro aparecerá um sol tão luminoso como jamais houve, desde as chamas do cenáculo até hoje, nem haverá mais até o último dos dias. Depois eu vou voltar a falar sobre essa daqui.
Tá, e ainda tem mais uma que eu não coloquei, que eu acho que seria... Mais duas que seria interessante de comentar. Uma delas é da mística Luisa Picarreta, que é... Ela também tinha visões de Nosso Senhor e conversava bastante com Nosso Senhor. E uma das conversas, ela anotou assim, em 1918. Continuando no meu estado habitual, meu sempre amável Jesus se fez parecer tão aflito. E eu lhe disse, meu amor, o que há de errado com o fato de você estar tão aflito? E ele, minha filha, quando permito que as igrejas permaneçam desertas, os ministros dispersos, as missas reduzidas, isso significa que os sacrifícios são ofensas a mim, as orações insultos, as adorações irreverências, as confissões divertimentos e sem frutos. Portanto, não encontrando mais minha glória, mas sim ofensas, nem nada de bom para eles, uma vez que já não me servem mais, eu as removo. Contudo, este arrebatamento de ministros para longe do meu santuário significa também que as coisas chegaram ao ponto mais feio e que a variedade de flagelos se multiplicará. Quão difícil é o homem, quão difícil. E agora Nossa Senhora de Garabandal, que também eu não botei aqui. Nossa Senhora de Garabandal, ela, diferentemente de Fátima, não teve uma documentação bem organizada. Assim, a gente pena muito para encontrar o material e o que mais tem são entrevistas. Não tem como um relato inteiro, assim, mas como perguntas e respostas. E algumas das coisas que dá para pescar por aí sobre a ordem dos acontecimentos da mensagem de Garabandal é o seguinte. Primeiro, antes de toda a confusão, viria uma queda do comunismo. A aparição é de 1962, o comunismo estava em alta ainda. Depois, de certo momento, iria vir um sínodo, iria vir um sínodo polêmico. Depois desse sínodo polêmico, iria ter uma espécie de retorno do comunismo, que todas as pessoas iriam do nada se ver dominadas pelo comunismo e sem poder irem às missas, tendo que rezar escondidos. Treinando para abrir as portas das igrejas. E depois disso viria uma espécie de cisma na igreja. E depois começariam os acontecimentos que eu vou citar logo depois. Citar aqui, vou ler um trecho da entrevista de Garabandal para Mariloli, que foi uma das meninas que viram. Nossa Senhora falou muitas vezes sobre o comunismo. Eu não me lembro quantas vezes, mas ela disse que seria um tempo em que pareceria que o comunismo envolveria o mundo inteiro. Eu penso que foi quando ela nos disse que os sacerdotes teriam dificuldades em celebrar missas e falar sobre Deus e sobre as coisas divinas. E o entrevistador. Nossa Senhora falou de pessoas que seriam levadas à morte? E a menina. O que Nossa Senhora disse foi que os sacerdotes teriam de se esconder, mas eu não vi se eles seriam mortos ou não. Ela não disse exatamente se seriam mortos, mas eu estou certa de que eles seriam martirizados. E aqui um comentário de quem fez essa matéria. Sem nenhuma força capaz de deter esta perseguição, Deus irá intervir. Jacinta disse a Ramon Pérez e a Jacques Serre em 1979. Esses eventos difíceis ocorrerão antes do aviso. O aviso eu vou falar depois. Porque o aviso apenas irá ocorrer quando a situação estiver no seu pior momento. Tá, depois eu posso continuar nessa parte. Agora, a sequência de fatos que as aparições dão, elas não são sempre as mesmas. Digamos, se forem 5 fatos, o fato A, B, C, D, E. Nas mensagens, às vezes dá só o A, só o C e o D. Outras vezes falam do B, do C e do E. Então acaba virando uma espécie de quebra-cabeças que depois, quando tu quiser fazer uma triangulação das profecias, tu tem que realmente ficar relendo e relendo. Essa aqui fala daquela lá, essa daqui também parece falar disso aqui. E algumas vezes a gente faz vínculos errados e depois a gente tem que refazer todos os estudos de novo. Então dá um trabalhão para resolver esse caso. Mas eu elenquei alguns pontos que se repetem bastante nessas mensagens e agora eu vou apresentar eles para vocês. Primeiro seriam guerra e perseguição contra os cristãos. Esses aqui são os que falam sobre isso. Nesse aqui eu botei a data. Não botei de Santa Cruz de Erechim, mas é 1945. E também não encontrei a data dos papas São Pio IX e São Pio X. Mas eles também falam sobre isso. Só que isso aqui, na verdade, todo mundo já sabe, né? Tá no Apocalipse mesmo. Vai acontecer uma grande perseguição e isso daí não é mistério nenhum.
E isso, e depois dessa perseguição aos cristãos, viria uma falsa igreja. Uma falsa igreja, provavelmente já estaria vinculada com essa perseguição, provavelmente a falsa igreja já estaria perseguindo a verdadeira igreja, né? Nessa falsa igreja, ela, nas visões da Beata Ana Catarina Emmerich, ela estaria sendo construída pelos maçons e por outros também que são inimigos da igreja juntos. Inclusive a Ana Catarina Emmerich, ela cita, ela não diz que são maçons, ela fala um grupo de uma seita secreta que usa avental e que tem e que no lugar de um altar tem uma cadeira. Depois, nessa perseguição, existe um momento em que Roma é invadida, mas não dá para saber se é literalmente. Me parece que é literal. Se a gente for ver Nossa Senhora de Fátima, no Terceiro Segredo Revelado, tem ali as pessoas atacando o lugar onde está o Papa. Só que não precisa ser necessariamente em Roma, então isso aí é uma triangulação já como especulação. Então uma invasão em Roma, Roma perderá a fé e o Papa deixará Roma. Esses aqui são aqueles que falam desses casos. Tem bastante beata, vai aparições de Nossa Senhora aprovadas pela Igreja. Tem um momento que fala, tem algumas profecias que falam que tem um momento com 2 papas, outras falam de um falso papa. Mas não é necessariamente a mesma profecia, pode ser que tenha um falso papa depois que tiver 2 papas. E um caso também de um papa sendo assassinado. A minha hipótese é de que, bom, 2 papas não significa que os 2 papas são juridicamente papas, mas 2 pessoas a quem são chamadas de papa ao mesmo tempo, pode ser. No caso da Ana Catarina Emmerich, ela fala que ela viu 2 papas, mas ela não dá detalhes. E depois parece que ela fala, não tenho certeza, de alguém sentado no trono de Roma que não é um verdadeiro papa. Então não é necessariamente o mesmo caso. Eu botei 2 vezes a Ana Catarina Emmerich. Pode voltar de novo? Ela falou 2 vezes? Ela falou. Isso. Ela replicou. É justo, são 2 papas, né? São 2 papas, né? Ela falou primeiro e depois o outro. E o Papa sendo assassinado também tem Nossa Senhora de Fátima, que eu botei ali. Pode avançar mais um. Então vem um cisma, em que tem 2 igrejas, a falsa igreja, uma falsa restauração da igreja, e o fim da Eucaristia e o fim da Santa Missa, e outros falam da abominação da desolação. É costume interpretar que a abominação da desolação é a mesma coisa que o fim da Eucaristia. E aqui também trechos bíblicos que falam sobre esses casos, mas antes de trocar, se a gente fizer umas especulações, umas triangulações sobre esse caso aí da falsa igreja e do que vai acontecer com o Papa, a gente pode pegar o caso de Garabandal, que eu vou citar aqui a sequência do que eu estava lendo. É assim: sem nenhuma força capaz de deter essa perseguição, Deus irá intervir. Jacinta disse a Ramon em 1979. Esses eventos difíceis ocorrerão antes do aviso, porque o aviso apenas irá ocorrer quando a situação estiver no seu pior momento. E pergunta: se não podes dizer o ano exato do aviso, talvez pudesse dizer aproximadamente quando irá acontecer. Nossa Senhora revelou quando é que aconteceu um fenômeno chamado aviso. E disse a data. E daí uma das meninas respondeu assim: será no tempo em que o mundo mais precisar dele. E perguntaram: o que é isso? E ela disse: quando a Rússia de repente se superar e fizer parte do mundo livre. Deus não deseja que isso aconteça tão rapidamente. De qualquer forma, o aviso virá quando virdes que a Santa Missa não pode ser celebrada livremente em qualquer lugar. Será quando o mundo mais precisará da intervenção de Deus. E alguém comentou, quem fez essa nota comentou que Pio IX, o Papa, disse: virá um grande sinal que irá encher o mundo de assombro, mas ele ocorrerá somente depois do triunfo de uma revolução, durante a qual a Igreja terá de passar por provas que estão além da descrição. Nós não sabemos quando isso irá acontecer, mas o livro tem tal depoimento da Conchita, que é uma das videntes. O Papa irá à Rússia, a Moscou. Assim que ele retornar ao Vaticano, as hostilidades irão explodir em diferentes partes da Europa. Então nós temos já um evento, um fato assim que a gente pode esperar. Quando tiver acontecendo essa confusão toda e o Papa for à Rússia, ele não vai voltar com tudo normal, vai acontecer alguma coisa ali. E agora eu também não vou lembrar de quais que são as profecias, mas eu lembro do seguinte:
um Papa ele vai receber uma aprovação muito grande, em que vão fazer para ele alguma proposta. E todo mundo acha que ele vai aceitar essa proposta, mas ele vai rejeitar a proposta. E daí vão fazer alguma retaliação a ele. Então eu imagino que pode ser esse mesmo episódio. O Papa vai à Rússia, vão fazer uma proposta, ele vai negar, e daí, como retaliação, vai ter uma invasão em Roma, no Vaticano. E daí pode ser que ali tenha a morte de um Papa. E daí, para acontecer isso, 2 papas seria o momento atual, provavelmente. E que todo mundo acha que o Papa vai aceitar a proposta da Rússia. Então, mas isso aqui é especulação minha, né? Eu tô só triangulando algumas, pode estar tudo errado. Lembra que quem estava em Roma, que era o Boera, o Marcos Boera, comentou que viu as tropas russas e chinesas desfilando por lá. Ninguém soube disso. Mas como ele estava, ele viu aquele monte de tropas. Não, a gente viu, eles mandaram ajuda humanitária em forma de soldados. Então eles já estavam desfilando por lá. Ajudaram a Itália com o exército russo. Tem essa notícia no jornal, normal. E a vacina. Guarda suíço com as lanças lá pra proteger. Até tem um dos casos, mas como ele ainda não foi a público, eu não poderia dizer quem, mas tem um caso que a pessoa ela teve uma visão de acontecendo esses 2 fenômenos juntos. O Papa viaja e ele não consegue voltar para o funeral do outro porque bloqueia a entrada dele. Então, assim, daí, claro, é uma especulação minha, mas eu acho que pode acontecer isso. Fazem a proposta para o Papa Francisco rejeita, invadem e matam o Papa Bento XVI. O Papa Francisco talvez ali já seja declarado, não é um Papa verdadeiro, a gente vai fazer um novo conclave aqui. Já mata um, já faz um novo conclave, o outro nem volta. E o Papa Francisco fica isolado. Por quê? Porque eu acho que estava no anterior, o Papa sai de Roma. Então o Papa Francisco ficaria fora de Roma enquanto tem um falso Papa lá no lugar dele. Mas é uma especulação, eu realmente não tenho certeza. E também aquela coisa do... É engraçado, porque o Papa que está em Roma quando Roma está sendo destruída pelos soldados, aquela visão de Fátima, os pastorinhos não dizem que é o Papa. Eles dizem que é um bispo de branco. Exatamente, falam, vimos um bispo vestido de branco que temos o sentimento de que seja o Papa, né? A gente acha que seja o Papa, mas na verdade é um bispo vestido de branco. Sim. Né? Toda vez que eles veem o Papa, eles falam, era o Papa. Por que eles especificariam um bispo vestido de branco? Eu acho que no da Beata Catarina Exatamente. Ela também fala, eu vi 2 papas. Não significa assim, existiam 2 papas. Eu vi, meus olhos estavam ali que tinham 2 pessoas iguais ao Papa ali. Então pode ser que um seja Papa, outro seja um Papa emérito, né? Exato. E Papa emérito é Papa também, né? Claro. Então a gente não chama de Papa. Continua com o mesmo tipo. E bispo. E bispo. Na verdade, volta a ser o bispo. Bispo de Roma, é Papa. Tem sentido. Isso, grandes milagres. O primeiro deles vai ser o aviso. Quando estiver passando esse momento mais crítico da igreja, em que as pessoas estiverem confusas com o cisma, com o Papa saindo de Roma e algum outro falso Papa sentando lá no trono, vai vir um grande aviso que é um sinal no céu, que foi citado por esses santos aqui, e beatos, enfim. E também, ligado ao caso do aviso, vai ter um fenômeno que estão chamando de iluminação das consciências, que é o seguinte: quando tiver a confusão de onde está o Papa, da falsa igreja, da verdadeira igreja, do cisma, no céu vai aparecer uma cruz, segundo algumas das profecias. Outras não dizem o que vai ser o sinal, mas vai aparecer uma cruz no céu que todo o mundo vai poder ver. E enquanto virem a cruz, vai ter uma conversão em massas, que vai ser a iluminação das consciências, em que as pessoas elas vão perceber os seus pecados ao verem aquele sinal. E segundo Ana Catarina Emmerich, esse sinal vai ser igual, ou quase igual, à imagem da Divina Misericórdia, que Nossa Senhora tem os raios saindo. Só que não vai ser dele assim, vai ser dele na cruz. Na cruz, Nosso Senhor vai ter da sua chaga saindo os raios ali. Então qualquer um que vê esse sinal no céu não vai pensar, é um cometa que bateu no outro. Ou não vai ter uma explicação. Vai ser realmente uma coisa assim. A igreja verdadeira é a católica. Ô, Gervásio, essas iluminações das consciências
não seria algo parecido como se tu estivesse vendo o estado da tua alma? Exatamente, vão ver Eles o estado comentam do que seu até pecado. pessoas vão morrer só de ver assim, o estado da alma, né? Só que essa parte é meio ambígua, porque uma hora pergunta assim, alguém vai morrer e dizem, não, no máximo se levar um susto muito grande, então não vai ser uma dor física, vai ser uma dor espiritual ou talvez psicológica. Faz um né? juízo, assim. E as pessoas vão ver como Deus vê ela naquele momento. Deus. Então, assim, se eu peco demais, eu vou me ver em um monstro horrível. Imagina os banqueiros. Então, Uma corrente. é dito que nesse momento as filas dos confessionários vão lotar e tal, mas ainda assim vai ter muita gente que justamente por se ver dessa forma vai ficar com mais raiva ainda de Deus. Então não vai ser o suficiente, a humanidade não vai se converter o suficiente, mas vai aumentar bastante o número de fiéis. Aqui nessa parte em que Deus começa a mandar avisos e iluminar as consciências, tem um outro fenômeno que é o chamado do grande milagre, que também é chamado de sinal. Aquilo que tem no céu, para mim, parece um sinal, mas é chamado de aviso na profecia de Garabandal. E aquilo que é um grande milagre, em Garabandal, é chamado de sinal. E esse sinal seria algo físico que aconteceria de uma forma milagrosa e ficaria milagrosamente naquele lugar até o fim dos tempos, para que as pessoas possam ir lá, ver um milagre com os próprios olhos e atestarem a veracidade das profecias. Então, dá para interpretar como sendo uma coluna de fumaça, ou só em Garabandal, ou em todos os lugares em que apareceu Nossa Senhora. Uma coluna de fumaça que não tem origem, qualquer um pode ir lá ver, fotografar e visitar, fazer uma peregrinação para ter a comprovação disso. E são aquelas as aparições que tiveram essa mensagem. Nossa Senhora de Akita fala: só restarão o rosário e o sinal deixado pelo meu filho. Então o sinal pode ser isso aí, porque outro sinal qual seria? O sinal da Santa Cruz? Não sei. E Nossa Senhora de Akita também tem algo interessante, que a aparição foi nos anos 80, né? E daí a vidente, a irmã Agnes, é lá no Japão, ela ficou uns 30 anos sem ter mensagens novas. E no ano passado ela teve uma mensagem nova. Ela teve essa mensagem, antes do signo. Eu acho que foi lá por setembro. Foi lá por setembro, no início do sínodo, né? E essa mensagem ela teve, foi a aparição do anjo, que eu não me lembro se era o mesmo anjo que tinha aparecido antes para ela. Primeiro tinha aparecido o anjo, depois Nossa Senhora. Daí apareceu de novo o anjo, e esse anjo disse para ela: cubram-se de cinzas e façam penitência. E daí ela pensou assim: puxa, vou deixar para mim assim, essa mensagem, não vou falar para o mundo, já me meti em muita confusão. E daí 2 ou 3 dias depois, na missa, teve a mensagem do Evangelho, não, antes do Evangelho, que era a profecia de Jonas. E a profecia de Jonas fala assim: Deus castigará o povo de Nínive em 40 dias. O povo de Nínive faz penitência e se cobre de cinzas, e não é castigado. Então ela pensou: então parece uma mensagem relevante, eu vou avisar o mundo que tem que se fazer penitência e se cobrir de cinzas. Ela mandou lá para uma rádio, a rádio divulgou a mensagem, e 40 dias depois foi o caso 0 do coronavírus. É. O caso do coronavírus foi exatamente 40 dias depois, sei lá, 12 de novembro, alguma coisa assim. Teve uma aula aqui logo que ela divulgou essa mensagem sobre esse tema, né? Alguém comentou, acho que tu comentaste. Ele comentou. Eu comentei, mas acho que era a aula da Graça. Era a aula sobre La Salete? La Salete. Ah, é verdade. Ele comentou, se foi feito isso, vamos rezar, gente, porque tá na hora. Depois exatamente 40 dias depois acontece. Pois é. Tem... Eu não ia falar, mas tem muitos casos também de falsas profecias que acabam causando uma confusão na hora de interpretar as demais, porque tem vários casos que, assim, a vidente tem vários milagres atribuídos a ela, as pessoas se curam, ou veem chagas e coisas assim, daí a vidente vai lá e dá uma data para acontecer uma coisa e não acontece. Daí todo mundo perde o crédito naquilo ali, isso aí é bobagem, e descarta. E o número de falsas profecias, como também possíveis milagres ou prodígios acontecendo, é muito grande.
Eu descartei várias e nem botei aqui. Mas eu me deparei com algumas, ou várias dessas. Então, se tem milagre, algum fenômeno sobrenatural envolvendo ali, pode ser que sejam também demônios e querendo enganar as pessoas porque as pessoas não acreditem nas verdadeiras profecias porque está tendo muita profecia falsa, né? O demônio faz quase milagre, nem se fala. Não é chamado milagre, é chamado prodígio. Sim, prodígio. E num desses casos que eu descartei, o vidente, ele falou no ano passado, façam confissão geral este ano, porque no ano que vem, façam neste ano. Não estou dizendo para fazer no ano que vem, estou dizendo façam neste ano. No ano que vem vai ser mais difícil. Então. Eu vou dar uma pausa aqui também para falar sobre o que diz no Catecismo. Catecismo 677. Fala sobre... Antes desse 677 está falando sobre, antes da vinda de Nosso Senhor, que a igreja passará por uma prova final, que abalará a fé de muitos crentes. Fala sobre a perseguição, o mistério da iniquidade, uma postura anticrística, e daí chega no 677 que fala: a igreja não entrará na glória do reino, senão através dessa última Páscoa, em que seguirá o Senhor na sua morte e ressurreição. Ou seja, a igreja vai seguir o Nosso Senhor na morte e ressurreição. Então, dá para interpretar que a igreja vai morrer e ressuscitar também. Ou pelo menos todo mundo vai dar ela como morta. Então, daí é uma interpretação minha, aquela passagem que fala de que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja, não significa que ela não vai influenciar, só que não vai ter um prevalecimento, não vai estar por cima da igreja em nenhum momento. Se a igreja chegar nas portas do inferno, ela vai vencer, assim como o Nosso Senhor também venceu as portas do inferno. Depois fala que o triunfo de Deus sobre a revolta do mal tomará a forma de juízo final após o último abalo cósmico deste mundo passageiro. Assim termina aquele parágrafo do Catecismo. Agora, voltando, podemos ir para o próximo. Acho que eu ia ler o trecho do Apocalipse ali, né? Isso, tu ia falar do trecho. Acho que depois eu vou chegar nessa parte de novo, então depois acho que talvez nem tenha selecionado. Eu selecionei sim. Tá, da iluminação das consciências. É isso. Apocalipse 1:7. Ei-lo que vem com as nuvens, todos os olhos o verão, mesmo aqueles que o traspassaram. Por sua causa hão de lamentar-se todas as raças da terra. O que diz na mensagem de Garabandal é que todo mundo vai passar por isso, o mundo inteiro. E todos os olhos o verão, que está ali no Apocalipse. Que vem com as nuvens, né? Alguma coisa no céu que todos os olhos vão ver. E por causa disso todos vão se lamentar. Então todo mundo vai ter aquele momento de contrição. Mateus 24:30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Muita gente interpreta isso aí como a própria vinda de Nosso Senhor, né? A segunda vinda. Mas dá para interpretar também como sendo esse episódio do sinal no céu. Da abominação da desolação, acho que dá pra vou segurar ali também, no anterior. Abominação da desolação, está no Evangelho segundo São Mateus, 24, de 15 a 18. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa de sua casa, e quem estiver no campo não volte atrás a buscar as suas vestes. Leu Daniel, então? Sim, Daniel 9:27. Concluirá com muitos... Bom, essa aqui é uma sequência que está falando daquilo que a gente entende como anticristo. Concluirá com muitos uma sólida aliança por uma semana, e no meio da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. Sobre a asa das abominações virá o devastador, até que a ruína decretada caia sobre o devastado. Daniel 11:31. Tropas, sob sua ordem, virão profanar o santuário, a fortaleza. Farão cessar o holocausto perpétuo e instalarão a abominação do devastador. Ou abominação da desolação também, segundo a tradução. Marcos 13, 14 a 16. Quando vires a abominação da desolação no lugar onde não deve estar, o leitor entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes.
O que estiver sobre o terraço não desça nem entre em casa para levar coisa alguma. E o que se achar no campo não volte a buscar o seu manto. É a mesma coisa que estava no Evangelho de São Mateus. Então, eu acho que... Agora eu já vou para a parte seguinte, mas quando acontecer a abominação da desolação... Isso aqui, o seguinte é sobre os milagres, né? Eu poderia ter colocado depois essa parte. Tá, então depois que vier a abominação da desolação, vai acontecer um castigo muito maior, que é o que eles estão dizendo aqui. Eu botei numa ordem ruim. Então, primeiro o que acontecia era o cisma na igreja, perseguição e cisma na igreja. Daí quando a coisa ficasse terrível, quando tivesse uma falsa igreja em Roma, viria os milagres, mas os milagres seriam paralelos a essa catástrofe. E daí viria a abominação da desolação no final dessa sequência de castigos, e daí viria o pior de todos logo depois. Pode ver agora, depois desse, o grande castigo. Agora sim. Tá. Junto com esse grande castigo tem outros menores, que são terremotos, furacões e grandes catástrofes da natureza. Essas aqui são as aparições e profetas que falam sobre isso. E o grande castigo, que eu interpreto como sendo o que eu vou mostrar depois. Pode mostrar depois qual que é, depois eu volto nesse. Que serão os 3 dias de trevas. Nos 3 dias de trevas, vai acontecer de o céu ficar escuro, o dia virar noite, durante 72 horas. Algumas profecias falam 75 horas, daí não sei, pode ser o fuso horário, né? Já anoiteceu no lugar, não sei. E que fala que morrerão todos os ímpios, ou morrerão os ímpios. Que morrerão 2/3 da população, e outras falam que morrerão 3/4 da população. Daí eu fiquei confuso, tá, mas uma diz uma coisa, outra diz outra coisa. Bom, pode ser que alguma seja falsa, tenham errado. Mas pode ser também que sejam momentos diferentes. Inclusive, uma das profecias que eu li outro dia realmente esclarecia isso. Falava assim, morrerão, não sei, acho que eram 2/3 nos 3 dias de trevas. E ao todo, desde o início da catástrofe, terão morrido 3/4 da população. Ao contrário, não? Não, porque 3/4 deixa menos gente, né? Hã? Nossa, mas vão morrer 3/4. Ao todo, desde toda a catástrofe. Eu tava pensando, não, vou ficar. Não, vai morrer 1/4, 3, todos 75%. Isso, 25% da população que teria antes dessa crise vai ter sobrado no final dessa crise. Tá na média. A mesma média. Que delícia, né? É, né? Complicado, né? Sobre a profecia de Nossa Senhora de Fátima. Em 1980, essa está em espanhol, então eu vou ler meio travado assim. Em 1980, durante um encontro em Fulda, Alemanha, perguntaram ao Papa João Paulo II: e o terceiro segredo de Fátima? Não devia ter sido publicado em 1960? E o Papa respondeu: dada a gravidade do conteúdo, para não animar o poder mundial do comunismo a cumprir certas moções, meus predecessores no cargo de São Pedro têm preferido diplomaticamente suspender sua publicação. Por outra parte, a todos os cristãos pode ser suficiente saber isto. Sim, há uma mensagem em que está escrito que os oceanos inundarão partes inteiras da Terra, que milhões de homens perecerão de um momento ao outro, e a publicação dessa mensagem deixa de ser algo muito desejado. Devemos nos preparar para sofrer grandes provas em um futuro próximo, que serão tais que exigirão de nós a disposição de oferecer ainda a vida e uma dedicação total a Cristo e por Cristo. Com a oração de vocês e a minha, é possível mitigar essa tribulação, mas não é possível afastá-la, porque só assim a Igreja poderá ser efetivamente renovada. Quantas vezes do sangue tem despontado a renovação da Igreja? Não será de outro modo dessa vez. Temos que ser fortes, preparar-nos, confiar em Cristo, em Sua Mãe Santíssima e ser muito, muito assíduos na oração do Rosário. Todo esse grande castigo é para ter uma renovação da Igreja e dos fiéis. Uma renovação espiritual, porque os pecados já estavam se acumulando demais. E Deus nos deixou
termos os frutos dos nossos pecados, dos pecados dos nossos antepassados. E 80 é isso? 1980, que foi essa mensagem do Papa João Paulo II. Inclusive, tem, acho que na forma de rumores, eu não lembro qual que é a fonte, mas dizem que quando o Papa em 1960 decidiu não revelar a mensagem, ele comentou assim: acabamos de condenar à morte milhões de pessoas. Nossa Senhora de Akita fala o seguinte: se os homens não se arrependerem, o Pai fará cair um terrível castigo sobre toda a humanidade. Será um castigo maior do que o dilúvio, um castigo como ninguém viu antes. Cairá fogo do céu e destruirá uma grande parte da humanidade. Então, assim, tem vários preceitos que falam da forma de catástrofes naturais: fogo caindo do céu, o mar trocando de lugar, e terremotos, e furacão. E também tem aquelas que falam que são 3 dias de trevas. E pode ser que seja tudo ao mesmo tempo, né? No escuro está acontecendo tudo isso, né? Deixa eu ver o que mais aqui. Nossa Senhora da Santa Cruz, em Erechim, aqui no Rio Grande do Sul. Ela fala assim: minha filha, pode dizer ao meu ministro que em breve virão os dias tremendos, que a catástrofe cairá como um raio sobre a terra em uma manhã. Quando então a claridade do dia cederá o lugar à mais escura noite. Meu divino filho virá sobre relâmpagos e trovões. Ficarão como alucinados por se verem na mais tenebrosa escuridão. Muitos morrerão de medo e desespero. Aqueles que pelejaram por minhas almas receberão a graça do meu divino filho. Mas ao seu brado muitos ficarão como capim seco que queimará em campo aberto. Os indesejáveis serão arremessados e despedaçados no chão, para que os restantes possam começar de novo quando a luz do dia voltar a iluminar a terra. Todos devem agradecer à Santíssima Trindade a grande proteção recebida. A do Padre Pio tem uma polêmica, porque primeiro foi divulgada uma versão que eu investiguei e chegava numa médium, uma coisa meio espírita, que teve a revelação do Padre Pio depois da morte. Eu descartei. Só que depois saiu uma informação de que Dom Bertrand tinha um manuscrito mais antigo do que a datação daquela médium espírita, que falava de uma profecia do Padre Pio dos 3 dias de trevas. Então talvez a médium espírita só tentou roubar os créditos do negócio. Então o Padre Pio parece que tem mesmo uma profecia sobre isso. E nos 3 dias de trevas, o que vai ser o que se espera, Deus espera dos homens, é que os homens fiquem em casa rezando. Fica em casa, David? Fica em casa de verdade. Deve ficar, Máscara não, né? Rezando, não abrir as portas, não abrir as janelas, fechar com cortinas para não olhar para o lado de fora, porque vai ter muitas provações, muita gente do lado de fora pedindo para quem está do lado de dentro sair, deixa eu entrar, e que não é para fazer isso, porque realmente quem estiver do lado de fora é para ser exterminado mesmo. Então também algumas dizem que todos aqueles que devem ser salvos serão avisados em tempo. E que iriam aumentar o número de profecias para que as pessoas fossem avisadas em tempo. E que depois disso iriam sobreviver aqueles que estiverem ficado em casa rezando. Alguns falam que tem que ter uma vela benta, outros falam que tem que ter uma vela benta de cera de abelha, outros falam que tem que ter uma cruz ou uma simples devoção em casa mesmo. Então, bom, parece cera que... de abelha? A Béria e Júlio Verne fala que tem que ser uma cera de abelha. E tem que ser 100%. Tem que ser 100% cera de abelha. A Mary Julie Verne, que é uma das estigmatizadas que estavam ali na lista do século XIX, ela teve muitos detalhes sobre tudo isso. Ela falava que antes desses castigos viriam pandemias, e que a última delas seria a mais grave, que seria uma pandemia em que as pessoas ficariam com o rosto queimado, uma pandemia respiratória, mas que elas ficariam com o rosto queimado, com a boca vermelha, e enfim. E ela também deu tratamentos espirituais para cada uma das pandemias que viriam. E são coisas simples. Por exemplo, mergulhar a medalha milagrosa na água, deixar não sei quantos minutos, porque agora a água vai ficar desinfectada daquele problema. Então ela dá vários métodos até mesmo místicos assim, para superar essas pragas. E a Mary Julie Verne, ela também fala que antes dos 3 dias de trevas, 40 dias antes, ou acho que 38, não sei, teriam 2 dias de trevas, que seriam menores do que aqueles 3.
que o céu ficaria avermelhado e que as pessoas poderiam ainda sair pela rua, mas com velas bentas, mas elas já viriam o caos que estaria por vir. E elas viriam, puxa, eu tenho 40 dias para me preparar para estar em casa durante 3 dias lá com a vela benta. Tu tinha comentado uma vez que ia ter muita gente batendo na porta e até demônios com teus familiares. Pois é, tem várias profecias que falam desse mesmo fenômeno, mas desse mesmo período, mas dando ênfase para algumas coisas e outras dando para outras. Uma delas fala que vai ter bombas atômicas explodindo. Outra que vai ter guerra, que as pessoas vão estar se matando. Vários falam que as pessoas vão estar escalando as paredes para entrar na casa dos outros, quem está do lado de fora. Ué, isso aí é guerra do zumbi? Pois é. Mas, Gelado, o que é interessante é que hoje as casas são feitas para ficar tudo de vidro na frente. Não vai nem ter cortina. Não tem nenhuma cortina. Sim, e a pergunta de demônios. E tem algumas das profecias, algumas das mensagens que falam que terão demônios soltos realmente saindo das profundezas e perseguindo as pessoas na rua e matando pessoas na rua. Tem umas que falam também que vai ter o anjo devastador que vai sair matando. E se eu não me engano, no Antigo Testamento já apareceu esse anjo devastador matando os primogênitos, alguma coisa assim. E também no Antigo Testamento aparece 3 dias de trevas em acho que umas 2 ocasiões. Uma delas perguntam para, não lembro qual profeta, Deus pergunta qual vai ser o castigo escolhido para o povo de vocês. 3 dias de trevas, isso ou aquilo? E ele escolhe uma delas ali, que não era dos 3 dias de trevas. Que foi Davi? Não me lembro. Tem uma coisa que Davi faz umas coisas e aí ele escolhe que a coisa recaísse sobre ele. Não, que fosse uma punição não dos homens, mas de Deus, porque Deus seria mais misericordioso do que os homens. Exato. Tá, e podemos já passar para o próximo. E depois desse grande castigo, desses 3 dias de trevas, teria uma restauração da humanidade e da igreja. Ou seja, não seria o fim do mundo. Aquilo ali não é o fim do mundo. Aquilo ali é só o grande castigo para uma renovação. Como eu falei no livro do Apocalipse, nós temos 22 capítulos. No 20º termina a grande tribulação e fala: então vieram 1000 anos de paz. E depois desses 1000 anos de paz tem mais uma confusão ali, e daí vem Nosso Senhor. Então, eu não estou sendo profeta do fim do mundo, não estou falando do fim do mundo ainda, mas de uma grande catástrofe que vai vir antes. Se são 1000 anos de paz literais ou não, isso daí já é uma outra questão. Até porque a Bíblia é muito sacana, né? Vai vir 1000 anos de paz, mas para Deus um dia são como 1000 anos e 1000 anos são como um dia. Exatamente, exatamente. Ou seja, Imaculado Coração. Então, no caso, por exemplo, bom, ali nas anteriores falava que assim, os ímpios serão devastados. E algumas parece que estão falando de uma forma literal, assim, não vai sobreviver um mal. Todos vão ter morrido. Todos os inimigos da igreja vão ter morrido. Só que tem outras que falam assim, e depois os ímpios se esconderão. Então não parece ser ou uma informação precisa, ou pode ser que alguma delas seja falsa, mas também pode ser que seja uma figura de linguagem, né? A morte de todos os ímpios pode ser a morte dos líderes, pode ser da cabeça do projeto do mal, assim. Então, por exemplo, Nossa Senhora, quer dizer, na aparição, na visão para a Beata Ana Catarina Emmerich, quando acontecer a grande devastação, depois daquilo ali, o Papa vai estar escondido quando acontecer isso. Os ímpios que sobrarem, que serão muito poucos, vão se esconder e vão se refugiar, assim, e não vão mais atrapalhar as pessoas. Segundo Elizabeth Kindelman, que tem aprovação de vários bispos e até de um cardeal, ela disse que acho que a chama do Espírito Santo criará um novo mundo depois que o mundo for sacudido. A terra ficou coberta de trevas por causa da falta de fé na alma da humanidade. Acho que está mal traduzido. E, portanto, experimentará um grande choque. Depois disso, as pessoas vão acreditar. Esse choque, pelo poder da fé, criará um novo mundo. Através da chama do amor da bem-aventurada Virgem, a fé se enraizará nas almas e a face da terra será renovada, porque nada igual aconteceu desde que o Verbo se tornou carne.
A renovação da terra, embora inundada com sofrimentos, ocorrerá pelo poder da intercessão da Santíssima Virgem. E dá para entender também, segundo a Beata Ana Catarina Emmerich, que quando a igreja voltar, as vestes do Papa já não serão mais brancas, mas vermelhas por causa do martírio que aconteceu. Mas isso aí... Que voltarão com nossas vestes alvejadas do seu poder. Poxa, é verdade. Segundo a Beata Isabel Canori Moura, Deus servir-se-á das potências das trevas para exterminar esses homens sectários, iníquos e criminosos que pretendem derrubar e erradicar a Igreja Católica, nossa Santa Mãe, pelas suas raízes mais fundas e jogá-la por terra. Deus rir-se-á deles e da sua maldade, e como um só aceno da sua mão direita onipotente punirá esses iníquos, permitindo as potestades das trevas saírem do inferno. E estas grandes legiões de demônios percorrerão o mundo todo, e por meio de grandes ruínas executarão as ordens da divina justiça, a qual esses malignos espíritos estão submetidos, de maneira que não poderão fazer nem mais nem menos dano do que permitirá Deus aos homens, aos seus bens, às suas famílias, às suas infelizes aldeias, cidades, casas e palácios, e qualquer outra coisa que subsistirá sobre a terra. Deus permitirá que esses homens iníquos sejam castigados através da crueldade de demônios ferozes, porque se submeteram voluntariamente à potestade do demônio e confederaram-se com ele para causar dano à Santa Igreja Católica. Foi-me mostrado o horrendo cárcere infernal. Eu via abrir-se na maior profundidade da terra uma caverna tenebrosa e espantosa, cheia de fogo, de onde via sair muitos demônios, os quais, tomando uns uma figura e outros outra, uns de animal, outros de homem, viam todos infestar o mundo e fazer por todas partes malefícios e ruínas. Devastarão todos os locais onde Deus tem sido ultrajado, profanado, sacrilegamente tratado, onde se tem praticado idolatria. Todos esses locais serão demolidos, arruinados e perder-se-á todo o vestígio deles. Então dá para entender que pode ser literalmente os demônios em pessoa ali, ou talvez possuindo as pessoas e as pessoas estão entrando em guerra. Então tu pode tentar interpretar tudo ao mesmo tempo também. Os demônios vão possuir as pessoas que vão tirar bombas atômicas no meio do terremoto. Sei lá, ou causar terremoto por causa disso, né? Tu conseguiu achar o texto do milenarismo, Graça? Eu só achei o texto do catecismo que diz que é contra. Então a igreja ela já condenou o milenarismo, só que ela só me lembra assim, a palavra de memória. Ela diz foi uma... não tem nenhuma bula, não tem nenhuma coisa exatamente sobre... foi mais uma pastoral, assim. Exatamente, uma postura mais da condenação. Igreja e a parte... A única coisa que tem realmente é o negócio do catecismo, que eu te mandei ali. Eu acho que... Bom, eu lembro de cabeça do texto dizendo assim: não se pode ensinar com segurança que Nosso Senhor virá à Terra fisicamente e reinará por 1000 anos o povo. Mas isso não é a mesma coisa do que a gente está vendo aqui, 1000 anos de paz. Bom, se Nosso Senhor não vier fisicamente aqui, nós não estamos dentro dessa condenação. A gente só está interpretando o que está escrito na Bíblia. Está escrito no Apocalipse, virão 1000 anos de paz. Então, a gente está dizendo que é isso. E tem gente que também vincula com isso o reino de Maria. Acho que é São Luís Maria Ignacio de Montfort, ele fala que antes do reino de Deus tem o reino de Maria, porque Deus quer instalar o seu reino através do reino de Maria, assim como ele veio através de Maria. E agora, interpretações sobre o milênio de São Justino Mártir e de Tertuliano, que é um padre da patrística. Eles dizem o seguinte: São Justino Mártir: eu e todos os outros cristãos ortodoxos temos certeza de que haverá uma ressurreição da carne seguida de 1000 anos em uma cidade reconstruída, embelezada e ampliada de Jerusalém, como foi anunciado pelos profetas Ezequiel, Isaías e outros. Um homem entre nós chamado João, um dos apóstolos de Cristo, recebeu e predisse que os seguidores de Cristo habitariam em Jerusalém por 1000 anos, e que depois ocorreria a ressurreição e o julgamento universal e, em resumo, o eterno. Ali no livro do Apocalipse, se alguém me lembra, também fala sobre alguma ressurreição nesse momento. Então, alguma coisa vai acontecer de ressurreição aqui. Não sei se uma ressurreição física, uma ressurreição da igreja, mas enfim, tem alguma coisa de ressurreição aqui.
E Tertuliano fala: mas confessamos que um reino nos é prometido na terra, embora antes do céu, apenas em outro estado de existência, na medida em que será após a ressurreição por 1000 anos na cidade divinamente construída de Jerusalém. Então vai ter uma cidade reconstruída, ou talvez seja o fim... Bom, não acho que não seja o fim de Roma, mas talvez a igreja já é considerada... Roma já é considerada Nova Jerusalém, então provavelmente Jerusalém aqui já significa a própria Roma, né? Então uma reconstrução de Roma. Agora a gente já pode ir para o próximo. Especulação. Quando acontecerá esse triunfo? Poxa, eu falei de um monte de coisa, mas quem disse que não vai ser daqui a 1000, 2000, 5000 anos? Por que eu estou tratando como sendo agora? Por causa do seguinte, eu falei antes mais cedo da profecia de Dom Bosco, mas tem outras duas que também dá para levar em consideração. Uma é do Padre Pio e outra de Nossa Senhora de Garabandal, até de Medjugorje também dá para dizer. Mas do Padre Pio perguntaram para ele quando que vai ser o grande castigo anunciado em Fátima. E ele disse nos anos 60 que as pessoas que estavam ali, os adultos não veriam, mas as crianças veriam. Então, bom, as crianças dos anos 60, hoje em dia já passaram mais 60 anos, então aquelas crianças já estão lá com seus 70. Então, bom, mais do que 20, 30 anos já fica difícil. Então, está por ser nos próximos anos. E a de Garabandal, a Conchita, que foi uma das videntes, ela ficou com a tarefa de avisar, acho que 8 dias antes do aviso. Avisar antes do aviso. Avisar antes... avisar antes do milagre, que é o sinal. Antes do sinal, ela iria avisar que daqui a 8 dias vai acontecer o grande milagre, que é o sinal para que todo mundo se converta e tal. E ela está com seus 60 anos também. Então é muito difícil também que ela passe mais uns 30 anos para acontecer tudo isso. Então, a princípio, se essas profecias forem verdadeiras, né? Se a fala do Padre Pio realmente aconteceu, se a visão de Garabandal realmente for verdadeira, e acho que de Medjugorje também fala sobre isso, que tem lá os segredos e vão ser revelados conforme se aproximarem as datas, e vai ser revelado por as pessoas que já foram atribuídas essa missão. Então a gente não pode esperar muito tempo ainda para acontecer isso. E agora para a edição João Bosco, que eu citei mais cedo, que falava assim: 2 luas cheias no mês das flores. Acontecerá ainda um terrível furacão, a iniquidade será consumada, o pecado terá fim, e antes que transcorram 2 luas cheias do mês das flores, o arco-íris da paz aparecerá sobre a terra. O grande ministro verá a esposa do seu rei vestida em traje festivo. A esposa do rei, a igreja, né? No mundo inteiro aparecerá um sol tão luminoso como jamais houve, desde as chamas do cenáculo até hoje. Nem haverá mais, até o último dos dias. 400 dias após o mês das flores, que terá 2 luas cheias, a revolução será proclamada na Itália. 200 dias depois, o Papa será obrigado a deixar Roma e andará errante durante 100 dias. Depois disso, regressará à sua capital e cantará em São Pedro o Te Deum da salvação. E então a gente pode ver isso aqui como não vai ser exatamente o fim da iniquidade completa, né? Vai ter ainda mais um ataque daqui a 400 dias, o Papa vai ficar longe por acho que 100 dias, e daí depois vai ter assim o triunfo, o Te Deum, né? E outra de São João Bosco também pode ser vinculada a essa, que ele fala sobre: naquele momento viu-se uma multidão de homens, mulheres, velhos, crianças, monges, monjas e sacerdotes tendo à frente o Santo Padre sair do Vaticano, ordenando-se como se fosse uma procissão. Essa aqui eu acho que é uma visão mais simbólica. Ele fala assim: nesse meio tempo chegou-se a uma pequena praça coberta de mortos e feridos, vários dos quais pediam conforto insistentemente. Depois de ter caminhado por um espaço correspondente a 200 nasceres do sol, cada um percebeu que não estava mais em Roma. Então por isso eu acho que é simbólico, as pessoas não ficariam caminhando 200 anos numa procissão. E São João Bosco ele tinha muita visão simbólica. Ele viu o cavalo vermelho vindo, e daí ele entendeu: o cavalo vermelho ele é o que ele falou? A democracia sectária. Acho que era isso que ele quer, que é o que depois virou o comunismo, né? Na época dele ainda não era assim, né?
E depois de ter caminhado por esse espaço correspondente a 200 nasceres do sol, depois, quando pôs os pés na cidade santa, começou a chorar ante a aflição demonstrada pelos cidadãos, muitos dos quais haviam morrido. De volta a São Pedro, a Basílica de São Pedro, cantou o Te Deum. As cidades, as vilas, os campos tinham sua população bastante diminuída. A terra estava pisada como se tivesse passado um furacão, um temporal, o granizo. E as pessoas iam umas às outras, iam umas ao encontro das outras, dizendo com a alma comovida: Est Deus em Israel, Deus está em Israel. Do início do exílio até o Te Deum, o sol levantou-se 200 vezes. Pois essa parte é meio confusa, porque antes parecia que eram 100 dias, agora parece que são 200 dias. Mas parece que está falando a mesma coisa. Mas tu tá lendo de qual? Ainda é João Bosco, mas é outra profecia. Ele teve 2 dias diferentes, coisas parecidas. E, bom, ele fala do mês das flores, que tudo vai acontecer, toda a catástrofe vai acontecer antes que se completem, antes que chegue aqueles dois plenilúnios no mês das flores. 2 plenilúnios é 2 luas cheias. Daí eu fui atrás, primeiro eu pensei que o mês das flores fosse março, porque é o início da primavera, mas depois eu fui ver na tradição da Itália, o mês das flores é maio. Que era o mês das noivas. Por causa das flores. Também, né? Mas tem até um provérbio italiano, que é março ventoso e abril chuvoso, tiram dali um maio florido e belo, assim. Os romanos, eles também já celebravam o Floriade, ali por maio. E eram celebrações dedicadas à flora, então é uma tradição já milenar. E existe o Festival da Flor em Caltagirone, em homenagem a Nossa Senhora de Cana Domini, que é no final de maio também, porque eles fazem tapetes de flores, então a tradição das flores é o mês de maio. E eu fui ver quando é que teriam 2 luas cheias, em maio, o próximo é 2026 e o seguinte é 2045. 45 é muito longe, vai ser muito longe, né? Pois é, para ter dois papas, para ter os videntes. Para as crianças estarem vivas. Mas isso aí é quando vai acontecer o quê? Os dias de trevas. Até 2026 a gente garante que o Bolsonaro tá aí, então. Vai ser o fim do Bolsonaro, vai ser o fim do governo do Bolsonaro, o último ano, né? Todo ano do governo Bolsonaro acontece alguma tragédia, né? Vai ser toda sexta-feira acontece, né? Vai ser uma sexta-feira também. Pior que a primeira é Friday, no 29 Friday também, pronto. Sexta-feira. Pois é. 3 dias de treino, Black Friday. É verdade. Mas eu acho que a Mary Julie Jane falou que ia ser numa quinta-feira. Sim, mas aí tá, quinta-feira, quando der numa manhã. Uma manhã aqui no Rio Grande do Sul. Porque era a nossa Erechim que falou aquilo. Então, início da sexta, manhã aqui. Pode ser, né? Pode ser quinta-feira lá na Europa. Não, mas lá. Não, lá é sexta. É que assim, eles contam quinta-feira a partir do pôr do sol. Sexta-feira a partir do pôr do sol. Então é o pôr do sol da quinta. É quinta-feira. Aqui é de manhã, mas lá já é pôr do sol da quinta. Pois é, tá no Evangelho que Nosso Senhor disse: ninguém sabe quando será a segunda vinda. Mas isso aqui não é a segunda vinda. Isso aqui é outra coisa, né? E está nas próprias profecias dos 3 dias de trevas que as pessoas ficarão sabendo quando acontecer tudo isso para se poderem se preparar. Então, bom, a gente não tem a data ainda, mas tem uma especulação aqui, né? E é bem plausível se tiver tudo bem interpretado, mas como eu falei, é só um estudo preliminar. Isso aqui é uma bagunça que agora a gente tem que entender melhor fazendo. Porque tem muita coisa que é falsa, a gente só descobre depois. Então tem muita coisa para descartar ainda. E isso é para que a gente, todas essas mensagens, elas são dadas para que a gente se converta. Não é apenas uma curiosidade que a gente está vendo: agora eu sei quando vai morrer um monte de gente, eu vou comprar ações de mel para ir quando chegar a cera de abelha ali, eu vou ficar rico. Vou ser o mais rico do fim do mundo. Assim, não. Mais rico. E nem é o fim do mundo, calma. Pois é, não é nem o fim do mundo. Mas, bom, para a gente se preparar em primeiro lugar, para a gente ter uma contrição, para a gente se preparar, para a gente ficar em dia com o sacramento, para que a gente possa também estudar esse assunto, porque se a igreja não está emitindo mais juízo sobre isso, está indo devagar, ou se a gente mesmo não está mais confiando nos bispos locais,
Só sobrou pra gente mesmo estudar isso como leigos, é nosso dever, e pra gente também pedir alguma coisa pra Santa Sé quando for possível ela nos auxiliar. Eu tinha uma pergunta, Gelásio. Tá, isso aí, o sinal, tu sabe qual é que é a sequência ali de Garabandal? Vai ser nessa época aí ou vai ser antes disso aí? Não. Primeiro tem o cisma, depois tem a perseguição, daí o Papa vai para a Rússia, e daí ele não volta, e daí o Papa some e vem outro lugar. Tem ideia do tempo disso aí? E tudo isso aí vai acontecer antes dos 3 dias de trevas, que vai pôr o fim nisso tudo. Tá, e esse tanto de tempo, tu tem noção de quanto é? Sim, na verdade, daí vem uma confusão, porque tem muita gente que vincula algumas datas e diz que o processo todo ocorre durante 7 anos. Bom, daí começaria nesse ano. Vai chegar em 2026, né? E tem uns que falam que o reinado... Bom, daí é mais um ponto que eu não botei aqui. O anticristo. Tem muitas das profecias que falam também que está o anticristo ali no meio. E que o falso papa é o falso profeta, e o falso papa ele vai apresentar o anticristo. E daí o anticristo tem um reino durante 3 anos e meio. E agora Quem menciona isso? O quê? Do reino de anticristo durante 3 anos e meio? Qual das? Acho que está no Antigo Testamento mesmo, que fala que o ímpio ficaria... Um tempo, 2 tempos, metade. Mas também, na verdade, tem vários momentos que falam, Tem, né? exato. Esse daí fala no Apocalipse. Exato. Mas no livro de Daniel fala sobre o número de dias, semanas, 72 semanas, umas coisas assim. Não, 70, mais... Não sei mais. 700... Não, eu sei que eu fiz uns cálculos, eu não trouxe porque é especulação demais, mas segundo o cálculo que eu tinha feito, nós teríamos 5 anos desde o anúncio da restauração da igreja até os 13 dias de trevas, ou até a abominação da desolação. E daí, bom, daí é especulação minha também, isso aqui é só chute, mas também me parece que a abominação da desolação vai ser o momento em que o falso Papa vai passar o poder espiritual da igreja ao anticristo e vai dizer se agora a igreja está sobre as mãos dessa nova religião. Essa nova religião agora que vai ficar com Roma aqui, eu só sou um servo dele, ele é maior do que nós, ele é maior do que a igreja católica, e nós vamos fazer aqui um rito aqui com esse novo símbolo, esse novo ídolo, que é o ídolo do anticristo, assim. Que daí todos podem aderir a essa nova religião. Sim. E aqui agora nós vamos fazer esse rito, daí esse rito vai ser a abominação da desolação, que vai deixar todo mundo desolado, assim, puxa, a igreja já não tem mais autoridade, e acabou a missa, acabou a Eucaristia, e tem um ídolo ali no meio, assim, puxa, derrota da igreja, né, a morte da igreja. E aí ressurreição depois. E daí, daí a especulação minha também, que já vai ser já na reta final, 3 dias depois, já vem os 3 dias de trevas, que é daí a ressurreição da igreja depois. Tu tinha falado um negócio de uma quarta-feira? Não me lembro. Dessa aí. Falei de um meio da semana. Meio da seria semana. Alguma coisa. Sexta-feira. É sexta. Pode ser mesmo. Pode ser. Outra coisa que eu queria dizer é que, antes que eu me esqueça. Fala. E também fala, depois de toda a restauração, tem uma ou 2 profecias que falam que o próprio São Pedro desce dos céus e diz quem vai ser o novo Papa. Nossa. Caramba. Porque daí acabou, né? Qual? Mas os protestantes não. Eu tenho anotado, mas eu não separei aqui. É Canori. Beata Canori. É isso, exatamente. Exatamente. Eu até pensava que a Ana Catarina Hermes também tinha falado, mas eu fui procurar no livro, hoje eu não encontrei esse trecho. De São Pedro virando Gonçalo. É isso. Não, eu me lembro que a gente estava falando sobre isso, eu te disse que tu tinha feito 5 anos, sei o que ia no começo do ano que vem, ver quando é que o Papa vai viajar, né? É isso, seria no ano que vem já daria a viagem do Papa, que é um dos cálculos. E aí eu tinha falado, o pessoal tinha visto isso, se vocês quiserem ver, sobre o Apocalipse 12, Apocalipse 13, eu não me lembro agora qual dos 2 capítulos, mas em que tem a descrição da mulher vestida de sol, com a lua sob os pés, né, e na cabeça uma coroa de 12 estrelas, e que estava em dores de parto e tal, que eles atribuem a Maria. Porém, essa configuração, a gente aproveitando a aula de astronomia que a gente teve, essa configuração aconteceu no céu
em 23 de setembro de 2017. Sim. Tá? Em que a constelação de Virgem, o Sol estava em Virgem, né? Então a mulher vestida de Sol. A Lua estava debaixo dos pés de Virgem. Sim, porque Virgem é representado por uma mulher. A Lua estava bem debaixo dos pezinhos. Eu tenho depois uma foto da constelação. A Lua estava bem embaixo dos pés, assim, do desenhinho que seria os pés da Virgem. Na cabeça uma coroa de 12 estrelas, que seria a constelação de Leão. Só que a constelação de Leão, oficialmente, assim, a olho nu, que seria a tradição, ela tem 9 estrelas. O problema é que tinham 3 planetas lá também. Nossa. Então tinha 12, tá? E ela estaria grávida em dores de parto, ia dar a luz ao rei, que seria o rei que governaria o mundo com cetro de ferro. Júpiter estava numa região da constelação de Virgem, que seria a barriga da Virgem. Júpiter tem uma como é que a gente chama em astronomia? Uma revolução dentro uma revolução de 42 semanas, que é o tanto de semanas que é uma gravidez, e o símbolo, e o metal é ferro. Não, é tudo. E aí depois tava saindo bem entre as pernas da constelação. Não, tava na barriga. Não, tava saindo. Porque dela tava. Nos dias seguintes seria fora, né? E aquele dia seria fora. E aí, a última coisa que daí tu pega e vai fazer uma consulta reversa, porque nos aplicativos hoje tu consegue ver quanto tempo atrás essa mesma configuração existiu, porque se for uma coisa comum, não é raro, bom, ninguém ia ficar sabendo. Mas parece que a última vez que aconteceu essa mesma configuração no céu, desse mesmo jeito, tinha sido mais ou menos 7.000 anos atrás. O que seria mais ou menos o calendário judaico do início do mundo, né? Eles estão no ano 5.000, quase 6. Né? Então, aproximadamente. Né? Então, mas enfim, isso me impressionou demais em 2017. E aí, essa virgem daria a luz e daí iria para um deserto, onde ela ficaria um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que seria 3 anos e meio, que daria março de 21 para o início dessas coisas todas, que você também calculou regressamente de maio de 26. Então eu acho que... entre março e maio, né? E tem mais uma coisa nessa configuração, que se não me engano, até quero achar porque uma amiga me mandou detalhar aqui, que é um cometa, alguma coisa passando. Uma imagem que tinha aqui, parecia um dragão. Parecia um dragão. Exatamente, tinha desenhou o dragão no céu. Tinha, só que aquilo ali era uma coisa meio confusa. Né? A gente não sabe o que era aquela imagem. Sim, mas é como se fosse um cometa, alguma coisa passando. Sim, tinham 2 olhinhos e uma boca dentada, mas aquilo ali era uma sobreposição eu sei, mas tudo... Conspira. Mas enfim, só o simples fato de ter essa configuração de estrelas já é um negócio muito impressionante, assim. Não, isso é um sinal. As interpretações das profecias bíblicas, elas têm vários níveis. Um deles é o nível simbólico. Tem muita gente que fala assim, o cavalo vermelho significa tal coisa. Então tem um simbolismo da existência de um cavalo vermelho. Mas também existe nesse caso é mais difícil, mas existem também as interpretações literais, e as literais elas também têm um simbolismo, porque tudo na natureza tem um simbolismo. Né? Deus tem todas as coisas, então tu pode interpretar as coisas tanto de uma forma que vão acontecer simbólicas, quanto literais ao mesmo tempo, porque o que acontece literalmente também tem um significado junto. Então, não sei como poderia ser literal esse caso de uma mulher no céu, né? Mas tem vários casos aqui, por exemplo, dos 1000 anos, que podem ser tanto um grande período de tempo ou um progresso de 1000 anos, né, em menos do que 1000 anos, ou 1000 anos literais. Então muita gente às vezes ela fala, não, mas o Santo Agostinho já interpretou essa passagem do livro do Apocalipse e não é essa coisa literal que tu está entendendo. Só que tu vai ver depois ele está falando do sentido simbólico, e esse sentido simbólico também pode ser aplicado a uma realização literal. E aí que tá. Mas é exatamente porque ela ocorre em vários níveis, é que a coisa simbólica, né, pode ser literal, como pode ser assim, é literal e é simbólica ao mesmo tempo. Entendeu? Então assim, a questão toda é que eu jamais pensaria em procurar um sinal literal dessa passagem da Bíblia desse jeito. Exatamente porque a gente sempre atribui isso à Virgem. Então, tu nunca vai imaginar que vai ser um negócio, né, tipo, desse jeito.
O que me impressionou foi que tudo estava do jeito que estava descrito. Né? Então, e que no final das contas, fazendo os cálculos e os teus cálculos, tudo ótimo. É óbvio que a gente está fazendo especulação, né? Não é nada assim. A gente tem mais ou menos o mesmo ponto de partida em... Eu tinha me esquecido desse episódio aí, e daí eu fiz o cálculo dos 5 anos de trás para frente. A partir disso aqui, voltando 5 anos, eu pensei, acho que eu tinha calculado março de 2021. Março de 21. Daí tu falou, tá, mas naquele outro, voltando para cá, também daria mais ou menos. Março de 21. Já começa a se preparar. Mas o que aconteceria lá por março ou maio de 2021 seria o anúncio de uma restauração da igreja. Segundo aquele meu cálculo que eu fiz, mas isso aí eu nem preparei para aula porque eu nem achei que seria relevante. Sim, mas é que seria, na verdade seria o início dessas coisas que vão se desenvolver todas, né? Porque no final o que se diz é que depois, se você seguir o capítulo do Apocalipse, no final desse tempo, 2 tempos e metade de um tempo, né, o dragão, tem toda aquela coisa, o dragão vai querer devorar a criança, e a mulher vai fugir pro deserto e vai ficar ali. E quando termina isso, é a batalha de Miguel e seus anjos. Né? Então, o que poderia se dizer que aí os demônios vão cair, os 3 dias de trevas, vai se cair os demônios pra terra, etc, etc. Então, na verdade vai começar a complicação a partir do março de 21, no caso, que vem os demônios pra terra, daí começa toda a perseguição e tem muita gente também que fala assim, mas tal período ali dos 1000 anos já aconteceram, foi o período da Idade Média, da cristandade. Bom, não parece ter acontecido todos aqueles fenômenos anteriores que estão na tribulação do Apocalipse antes daqueles 1000 anos que estão ali, mas enfim, o padre Castellani, que é um dos maiores intérpretes das profecias do Apocalipse, ele comenta que as profecias dos maiores intérpretes modernos, ele fala que as profecias elas não se realizam de uma vez só. Todas elas têm aquilo que ele chamava de tipo e de antítipo. O tipo era uma realização menor da profecia, que a gente pode ver, por exemplo, antes de Nosso Senhor, teve várias passagens do Antigo Testamento que pareciam que estavam realizando aquela vinda de Nosso Senhor, mas elas ainda eram só uma prefiguração. Depois, quando ele veio, ele realizou de verdade aquilo de uma forma cabal e irrefutável. E então, aquilo ali, o que aconteceu antes era o tipo, e quando acontece de uma forma irrefutável, assim, aconteceu, realizou a profecia, é o antítipo. É como a destruição de Jerusalém, que realmente existiu, os romanos realmente foram lá nos 70, acabaram com tudo, mas que simbolicamente o antitipo, na verdade, seria mais pra frente, seria uma coisa... que assim, agora sim aconteceu... Podemos botar um ponto final. Inclusive, quando a Graça comentou da Batalha dos Anjos de Miguel, eu lembrei de um negócio. Os americanos, eles tinham o hábito de chamar os aviões deles de anjos, porque eles davam o anjo. E a China também é conhecida como Dragão Vermelho. Ou seja, a gente pode estar fazendo tudo isso e só ser o tipo da prefiguração de uma batalha dos Estados Unidos com sua força dos 10 porta-aviões contra a China. Do Dragão Vermelho. Tá, que é exatamente isso. Um complemento sobre a questão, eu estou lendo o The Great Code do Northrop Frye. Eu vou resumir, porque o treco que ele fala é umas 50 páginas, tá? Mas basicamente o que acontece? Quando Deus está falando com um santo, ele fala aos ouvidos. E ele fala de algo, o santo vai entender perfeitamente. Só que tem um problema. Quando o santo ele vai falar para uma pessoa comum, ele vai traduzir o sentido no melhor que ele puder. E aí entra o problema que é o seguinte, o que é linguagem literal e o que é linguagem simbólica? Como é que ele vai... Porque ele está de Deus para o santo, ok, barbadinha, falando ao ouvido ele está entendendo. Mas a partir do momento que ele está falando para alguém que não é o santo, o fato de ser simbólico ou literal já se confunde. E aí o Frye está trazendo isso para a questão bíblica e para a questão do mito, que às vezes o mito tem exatamente esse problema. A gente tenta separar a linguagem simbólica e literal para nós, mas na prática não é tão simples essa separação. Então assim, o Genásio comenta, não sei se é aquela questão, a gente pode estar falando aqui de um tipo ou de um antitipo da profecia, que igual tem que se rezar e se preparar.
Até porque Pra isso que serve. a gente só vai ter certeza no dia que Jesus chegar. Exato. Tudo pode ter se realizado e depois realizado de uma forma mais evidente mesmo, né? Pode realmente aparecer uma visão de uma virgem no céu e, puxa, a gente estava pensando na constelação de virgem, agora tem realmente uma virgem, né? Tem um desenho japonês que é nem um Gênesis Evangelho, que ele virou moda uma época, daí eu fiquei sabendo. E tem algumas cenas do desenho em que tem explosão tipo de uma bomba atômica, só que ao invés de formar um cogumelo, forma uma cruz, que é possível de ver de todo mundo. Tipo, então, esse tipo de simbologia está sempre presente quando a gente faz se a gente for ver, tem muitos filmes recentes que falam de coisas parecidas com o que estavam nessas profecias, por exemplo, de não poder olhar pro lado de fora, de ficar preso em casa. Qual que era? Era Bird Box? Era Bird Box, não era? Não, Bird Box. É Bird Box, né? Então me parece que Hollywood também estuda essas profecias e... Eu já li... Eu vou só fazer um complemento. Eu já li uma questão de que 3 dias de treva se refere à lua nova. Porque tu basicamente pega metade dos 2 dias, esses 2 dias aqui. Então, isso que seriam os 3 dias de treva, o tempo de uma lua nova. Mas segundo o que o próprio Jorge disse, antes que aconteça 2 luas cheias no mês das luas. Mas assim, antes que aconteça no mês das flores, mas será que não vai acontecer antes de maio? Em abril? Exato, antes março, que, né? abril? Eles não sabem quando. Tá. Outra coisa, eu acho que nunca a gente teve uma experiência, assim, digamos, nessa geração, de perda de direitos. De tiranização, de onde é que se viu isso? As pessoas não saem de casa, as pessoas não podem trabalhar, tudo por uma mentira. O que nós sofremos foi gravíssimo, isso é um escândalo. E como a gente teve uma experiência de o poder global desse movimento globalista que nunca denunciou se agora existe um governo global, agora nós temos o presidente global, mas assim, conseguiu dominar o mundo inteiro, passar as leis que queria, prender as pessoas em casa. Sim. Então não precisa as coisas acontecerem de uma forma explícita. O que importa é acontecer alguma coisa parecida com aquilo ali que tem um efeito, né? Isso foi inominável. Vamos encerrar. Vamos encerrando, sim. Então tá.